Em 2017 eu usei esse curta e foi muito interessante porque o autor do curta, além dele me ceder as imagens para usar no meu texto dissertativo, ele aceitou fazer o prefácio da minha dissertação de mestrado e assistiu à minha defesa. Então, aí eu fiz um contato com ele, né, quinta-feira nós estaremos com ele conversando. É muito interessante a gente poder conversar com o autor, né? Você, né, ler um livro, você conhecer o autor do livro, discutir com ele. E aí eu tenho o curta, ele tem um tema específico, mas eu não vou falar para vocês do que se trata, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu assisti o curta e eu comecei a desenvolver ideias a partir daquele curta, sem saber exatamente do que se tratava o curta. Então eu queria saber também de vocês, né? Qual foi a percepção de vocês a respeito do que estava rolando ali no filme, né, da história? E aí eu posso fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui já que já estamos aqui vou fazer pela ordem de chamada, então. Vou perguntar aí, então, eu vou até deixar aqui anotado, pela ordem mesmo. Então, Ana Clara, dito isso, né, que eu falei que eu tive essa experiência, que eu desenvolvi ideias a partir de um curta, sem saber exatamente que havia um tema para aquele curta, eu gostaria de saber, Ana Clara, qual a sua impressão a respeito do curta-metragem. Aí eu vou fechar aqui o meu microfone e você fala aí, a gente vai trocando, beleza? Oi, Ana Clara Chagas, você ouve? Essa é uma questão que também nós teremos que combinar, né? Porque isso faz parte até de uma conversa que eu tive com outra turma. Não sei, acho que foi a Maria Clara. Rapidinho, Ana, eu vou repetir a pergunta. A Maria Clara, foi na hora que a Maria Clara falou, a gente, quando ela perguntou, né, como é que o senhor tá e tal, a gente vai levando esses dias, né, um dia de cada vez, mas eu descobri que tem uma coisa que vocês precisam perceber, que se a gente dividir o peso da frieza do remoto, né? Cada um falando um pouquinho, a hora passa mais rápido, né? Ninguém se cansa, a gente não fica sentindo mal, entendeu? Então a gente vai trocando. Então, tá sem fone, tudo bem, Ana. Você faz o seguinte, escreve no chat. A pergunta é a seguinte: qual foi a sua impressão a respeito do curta-metragem, né? Se você tiver uma questão ou se você tiver uma impressão, você escreve aí pra gente. Enquanto isso, eu vou perguntando para outro, enquanto você vai escrevendo, vou perguntando para o Gabriel Guimarães. Eu, Gabriel, e aí, como é que você conseguiu assistir o curto? O que você achou? eu assisti, pô, eu fiquei mal por causa do final, cara. Ficou mal? Fiquei. Mas Pô, fala aí, fala um pouquinho pra gente aí. sobre o Custa? As suas impressões. Pode ser, ou se você tem alguma pergunta, alguma coisa que te chamou a atenção. Olha, a pergunta que eu vou até voltar pro Google Site de aula, né? Porque eu te mandei sem querer lá, né? Que eu não sabia se era pra mandar ou não, aí eu acabei mandando. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu respondi lá, se você colocou postular, eu respondi, não foi? Foi, você falou que era só pra apresentar isso aqui na aula. Isso. Vamos lá. É, sobre as palavras, tipo, as palavras dele, do Manuel. Manuel de Barros. Na verdade, primeiro, as palavras do garoto continuam descendo o rio, né? Hum. Não chega no final, assim, pá. Mas é, no curta-metragem aí não diz se o Manuel ainda está vivo ou não, entendeu? Peraí, você está falando porque tem o avô e tem o menino, né? O É, avô. as Tá. palavras dele continuam descendo ao rio, mas não sabe se o avô ainda está vivo ou não, entendeu? Legal, legal. Então,
Assim, para você ficou suspenso assim o final mesmo. É, deu pra entender que o avô tinha, né? Coisa, mas como o garoto não viu ninguém quando voltou pra casa do avô, ele meio que ficou procurando o avô embaixo d'água, assim, tentando ouvir as palavras. Sim, isso é então, mas isso é uma coisa interessante porque o trabalho, o trabalho da arte é justamente tirar a gente do nosso conforto. O autor, e é uma coisa que vocês podem perguntar isso pro Alan na quinta-feira, ele deixa para você, para tua imaginação, ele abre para tua imaginação. Então, foi exatamente o que aconteceu com você. Será que ele faleceu mesmo? Será que na verdade, ele continua vivo dentro do menino, sabe? Você pode responder, tem várias respostas que você pode dar, né? Acho que é uma provocação, sacou? Entendi. Ah, Então, isso, ah, então eu acho que, que ele ainda tá vivo, mas pelas palavras dele que ó, ele então, faleceu. isso é muito legal. Então, olha só, pô, Gabriel, isso é sensacional. Olha só que coisa interessante. Que também isso vai valer para a gente entender o seguinte: a linguagem é muito importante para a gente, porque, como você acabou de falar, as pessoas elas se perpetuam através da palavra. Olha que coisa impressionante. Então, a gente pode fazer um outro raciocínio, partindo disso que você falou, que é muito interessante até para o que a gente está estudando. Né? Por exemplo, matemática, física, essas matérias exatas, né? Você não precisa, por exemplo, inventar uma fórmula. Né? Você não, quando vocês estão estudando matemática e física, você não vai inventar fórmula para poder resolver problema. Você não vai inventar fórmula para entender a fórmula. Né? Vocês vão aprender a fórmula para aplicar, é isso? Correto? Correto? Correto, correto. Só que em linguagem é um pouco diferente, porque para você elaborar um texto, você precisa ter isso que eu estou chamando de conhecimento sociocultural, repertório sociocultural, as suas vivências, né? As palavras que você já leu, os contatos que você já teve, é que vão alimentar a tua imaginação, e aí, por exemplo, vai gerar isso que você falou agora. Um filme pode gerar isso, um filme bem feito, um filme de arte, como é esse que vocês assistiram, gera isso na gente, percebeu? Sim, eu só tô meio quieto porque a mãe veio falando aqui do meu lado. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Eu vou passar para outra pessoa, Gabriel, e depois a gente volta, beleza? Beleza, beleza. A Maria Clara escreveu, acho que foi Thaisa que falou com o senhor. Ah, tá, então acho que foi isso. Mas, Ana Clara, então a pergunta foi a que eu fiz para o Gabriel. O que te chamou a atenção? Escreve aí no curta, para a gente poder. Porque cada pessoa, como eu acabei de falar, né, cada um de vocês tem uma vivência. Né? Ninguém viveu a mesma coisa que o outro. E o filme, na verdade, ele provoca lembranças na gente, em cada um de nós, lembranças diferentes, porque nós tivemos vivências diferentes. Então, o Gabriel falou, Kawaii, é isso mesmo? Falei corretamente? Kawaii de Melo? Isso aí, isso aí. Ô, Kawaii, você conseguiu assistir, Kawaii? Assisti sim, eu deixei pra assistir meia hora antes. Aí eu E aí? assisti. E tipo assim, o que eu achei foi que o curta-metragem foi muito legal, porque pelo que eu acho, é que o curta-metragem quer passar é que o legado dele foram as palavras que ele passou pro neto, entendeu? Ele não morreu, sabe? Tipo, ele morreu, mas ele ainda tá vivo por meio das palavras que ele deixou pro neto. Foi isso que eu meio que entendi. Mas tem alguma outra coisa que te chamou a tua atenção? O game nosso é o seguinte, né? O que o Gabriel falou, o que o Kawhi falou, não pode se repetir, beleza? Tá, Esse é o game. tá, então tá, vamos lá. Me diz Uma coisa alguma coisa assim, diferente, diferente que me chamou a atenção Isso. foi aquele cara lá que era noivo, sei lá, namorado da filha do avô e tal. Sim, sim.
foi que ele meio que... Ela também, né? Mas, enfim, foi que ele meio que teve um preconceito com essa comunicação que o neto e o avô tinham, entendeu? Isso foi uma parte que eu meio que não gostei, sabe? Ah, olha só que coisa Pelo interessante. Isso que fato você que pode pelo falar. fato que pelo fato dele não entender a comunicação que o avô e o neto tinham, ele achava que essa comunicação de alguma forma era errada. Tanto que ele pediu para a mãe lá, tal, botar o filho, levar para o médico, que disse que ele estava com mal de cabeça, um Sim. bagulho desse tipo. E isso pode nos remeter, na nossa realidade, aos preconceitos linguísticos. Então, por exemplo, quando a gente Isso, escuta um sotaque diferente, uma pessoa fala um sotaque diferente, ou ela fala, né, palavras que a gente pode cometer um preconceito com relação à forma da pessoa se expressar, não é isso? exato. Muito bem, beleza. Obrigado, Kawai. Aí vamos passar para outra pessoa. Isso aí. Valeu mesmo, Kawai. Nada. Maria Clara Deberg. É isso, Deberg? Deberg, é. Alemão, Deberg? Oi? É alemão? Ah, eu acho que é, sei lá. É Fala para mim, Deberg, Maria né? Clara, que você tenta falar diferente do Kawai e do Gabriel. O que te chamou a atenção no curta? Ó, além dessa questão mesmo do Kawaii, principalmente me... Sim, achei muito parecido do que eu tava pensando. Dessa questão do preconceito, deles considerarem a forma do avô de se expressar como se fosse incorreto. Eu acho isso bem... Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas pensando em outra coisa, eu achei muito interessante a forma dele falar que a forma dele se expressar é na língua de bicho, língua dos rios, e aí diferente da língua de gente, do garoto também não querer essa questão que ele não entendia a língua de gente, ele não se identificava com isso. Aí também a questão na escola dele, quando ele foi se expressar, né, falar com a professora, os desenhos que ele fez na folha, eu achei isso muito, muito interessante, que é uma das primeiras coisas que aparecem, né, Sim, no filme logo que começa, né, da introdução. Então isso me chamou muita atenção, que é uma coisa totalmente diferente da minha realidade, né? E da realidade, acho, de muita gente. Então isso me chamou muito, muito, muito a atenção. E também, igual muito você, bom. que você estava falando que você assistiu e você nem sabia o que se tratava, né, no começo. Eu pensei que, sei lá, se tratava, quando falou sobre a mãe que pedia muito para ter um filho, eu comecei a Ah, ter umas ideias nada a ver. Aí quando eu vi o final, assim, uma coisa totalmente diferente do que eu tinha pensado, né? inesperada, né? É, eu achei muito, muito interessante. Tem duas coisas que eu posso comentar, que é o seguinte. Primeiro, essa que você falou, né, da forma de expressão, né, o autor também explora isso. E, de um modo geral, assim, né, não sei se vocês vão concordar comigo, o curta-metragem, ele tem uma narrativa, uma construção que é diferente do que a gente assiste de forma comum. Em filmes que a gente assiste no cinema, ou mesmo novela, a construção, a maneira de contar a história é um pouco diferente, não é verdade? Aham, concordo. E isso é um aspecto da arte. A arte ela mostra pra gente, ela conta pra gente as coisas de uma forma completamente diferente. Então é isso que o Gabriel falou no início aí, né? Poxa, no final, caramba, é uma coisa que você não espera que vai acontecer, né? Me deixou no suspense, assim, né? Isso que você falou aí da forma de expressar, né? Que o menino ele aprendeu de uma maneira, mas quando chegou na escola Uhum. tinha uma outra forma. Então tem a questão também da linguagem culta, que vocês vão ter contato com isso em português, né? Como é que a gente se expressa de uma forma. Não tem como você, por exemplo, escrever, a não ser que seja propositalmente, escrever usando gírias, né? Você fazer um texto todo de gírias, você vai ser detonado no Enem, né? Por exemplo, se for fazer uma Uhum. redação dessa. Então você tem que saber lidar com a linguagem. Você pode até usar gírias, né? Mas tem que saber usar, aplicar, não é isso? Em qual momento, né, usar? Exatamente. Muito bem, Maria Clara. Muito obrigado. Eu vou passar para a próxima. Porque, na verdade, no final do papo, eu vou perguntar para vocês qual seria o tema. Pensa aí. Qual seria o tema desse. Eu sei que a gente tem um título, que é a língua das coisas, mas do que está tratando o curta-metragem?
Oh. Peraí, próximo é Maria Eduarda Soares. Maria Oi, Eduarda Soares, professor. nos escuta? Escuto, senhor. Beleza. O que você achou, então? Fala pra mim, Eduarda. Eu não faço ideia do que eu posso falar. De verdade. O que eu tinha notado, eu acho que o negócio que o Kawai falou em relação ao padrasto do menino, não sei, acha diferente o jeito que eles se comunicam. Em relação a. Eu achei errado o jeito que eles se comunicam, porque eles se comunicam diferente. Esse era o tópico que eu tinha anotado. Então, preconceito linguístico te chamou atenção também. Isso. Beleza. No Pode começo, falar. No começo eu achei que ia retratar em relação a um avô que é contador de história, só que tecnicamente é isso também, só que fala mais sobre a forma que ele se comunica. Então, eu não sei se eu fui para um caminho certo ou um caminho errado no decorrer da história. Peraí, repete o que você falou? Qual parte? Eu não sei que. Não, e você falou alguma coisa, não sei se eu estou no caminho certo, no caminho errado? Não sei Então, com relação ao que você falou, pode ser surpreendente que eu vou falar para vocês, mas na aula de arte não tem um caminho certo e um caminho errado. Isso aqui é mais interessante. Todos os caminhos que nós conversarmos aqui, eles poderão ser aproveitados. Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa interessante. Continua aí, Maria. Você tem mais alguma coisa, não? Eu acho que não. Acho que o que mais me chamou a atenção mesmo foi esse negócio do preconceito com a linguagem diferente das outras. Beleza. Então, vamos para a próxima. Thaísa de Felipe. Então, Fala, Thaísa. isso. Sobre o que eu pude reparar no curta-metragem, inclusive, eu gostei muito. Eu fiquei muito emocionada, na real, porque a história que se passa ali é incrível. Então, o que mais me chamou a atenção foi a conexão do menino com o avô, sabe? Porque quando o menino foi para a cidade, ele ficou desesperado, porque o avô disse que ele ia aprender a linguagem, né, do Rio, que ia levar para ele, que eles iam se comunicar através do Rio. E como o menino sentiu, como o menino conseguiu captar isso, sabe, através do Rio, de que o avô estava em perigo. Quando no dia anterior ele foi lá e pescou, tipo, a palavra socorro, sendo que ninguém tinha comentado nada com ele. E no dia seguinte ele não pescou nada. Tipo assim, o avô não passou nenhuma mensagem para ele, sabe? Então essa conexão que eles tiveram para mim foi incrível. Por mais que, tipo, o menino não tenha estudado firme o português, a linguagem sobre a escola, não existe isso, sabe? Foi uma coisa que foi passada do avô pro neto e é uma coisa que só eles poderiam entender. Foi isso que eu captei do curta-metragem. Então, Thaís, o que você falou me dá a oportunidade de falar o seguinte, que também é uma coisa difícil de as pessoas entenderem, é que, por exemplo, assim, eu sou professor, né? Fiz vários cursos e tal, mas eu me dou conta cada vez mais de que não adianta nada eu escrever dissertações e teses, não sei o quê, e não relacionar isso com a minha vida. Porque tem pessoas que não tiveram uma formação, não tiveram essa formação, né? E, no entanto, sabem tanto ou mais ainda do que eu estudei. Você percebe? Isso que você está falando aí faz parte desse conhecimento, entendeu? Pode falar. Sim, exatamente. E foi só isso mesmo. Mas só isso. Nossa, olha só isso mesmo? Não é só isso mesmo. Você percebe que o que você falou nos remete a várias coisas interessantes, a muito profundas até? Sim, verdade. É isso que, Foi é isso isso que eu que captei. Então, é isso que vocês precisam começar a aprender, né? Às vezes, um detalhezinho que a gente fale, ele nos remete a coisas profundas e importantes. Então, isso que você acabou de falar me remeteu a essa ideia de que existe o conhecimento formal, aquele que você aprende na escola, né? E existe o conhecimento que não se aprende na escola. É isso que eu acho que... Até, que a gente Isso. carrega, que aprende com nós mesmos, sabe? Então... Exatamente, você traz um conhecimento com você por causa das suas vivências, das suas experiências,
né? A gente está, né, eu estou usando, na verdade, esse curta-metragem para, como se fosse também, além da conversa que a gente vai ter na quinta-feira, uma introdução para o nosso próximo encontro, que fala sobre subjetividade, intersubjetividade, que é a coisa que está internamente. Muito bem, obrigado, Thaisa. Vamos Obrigada. para, vamos para a próxima. Thalita, é isso? Thalita Vasconcelos. Olá, Beleza, Thalita? oi. Você conseguiu assistir lá? Tá com sono? Tá com sono? Não, aqui tá muito quente aqui em cima. Ah, é verdade. Hoje tá muito quente, é verdade. Tem razão. Vamos Você conseguiu tentar. assistir? Sim, sim, consegui. O que você achou? Acho que a parte que eu mais me interessei foi pela relação que o avô e o Gabriel tinham com as palavras. Dava para ver que eles tinham uma relação diferente. Eles tratavam elas como se fosse Tem parte que o avô brinca pegando as palavras de uma árvore, encontra elas no chão. Tem hora que ele pesca ela nos rios. Aí no final, mostrando o Gabriel triste porque não conseguia encontrar o avô, ele pedindo para o rio dizer para onde o avô dele estava, em vez do rio dizer para o que aconteceu com o avô, ele só trouxe várias palavras. E numa pequena parte teve duas palavras que se juntaram, que era para Gabriel, que eu vi no rio. Aí começou um monte de palavras novas descendo o rio abaixo. Eu achei uma cena muito bonitinha. Aí, palavras novas, olha só que coisa interessante. Você trouxe uma outra coisa diferente pra gente, que é, na verdade, na medida que a gente vai tendo contato com as pessoas, né, numa conversa, a gente aprende não só palavras novas, mas quando você aprende uma palavra nova, ela te remete a um mundo novo. Eu não sei se vocês sacam isso também. Quer ver? Aí um exemplo muito, assim, que é muito visual disso, é quando você aprende, por exemplo, o espanhol. Se você não, às vezes você fala um texto, existe um texto, e o texto ele está relacionado a uma palavra do texto. Ela, né, se refere a uma palavra. Se você não souber aquela palavra, o significado daquela palavra, você não sabe do que se trata. Você lê o texto todo, você entende o texto todo, mas a palavra a qual o texto se refere, você não entende. Aí você não consegue decifrar. Sacou? Sim, já passei por muito isso em inglês. Exatamente. Então, não sei se vocês já leram esse livro, tem um livro que chama 1984, do George Orwell. Alguém já ouviu falar desse livro? Sim, não? Não. Então, procura, se quiser, eu acho que eu tenho até em PDF, posso mandar para vocês. De forma rapidamente sucinta, assim, eu posso falar para vocês um aspecto que tem a ver com o que a gente está falando. O autor, ele fala que existe uma sociedade, né, que é controlada pelo Big Brother. Esse nome né, vocês conhecem, Big Brother, né? O programa que hoje vocês assistem na televisão, ele se baseou nesse livro para tirar esse título. O Big Brother é o olho que tudo vê e controla. Mas o controle não se dá só de lugares e restrições de espaços. Ele se dá através da linguagem. Então, por exemplo, quanto mais palavras é retirada do vocabulário das pessoas, mais estreito fica o pensamento. Aqui, o que a gente está fazendo é justamente ao contrário. A partir de um filme, né, de um curta, vocês estão ampliando a visão de vocês. Então, aqui o trabalho é de ampliação e não de redução. Quando você tem... Então, isso nos leva a pensar o seguinte: quanto menor é o teu repertório vocabular, menores são as possibilidades de fazer relações de coisas. Pega a visão aí. Então, quanto menos você souber de palavras, né, quanto menor for o seu repertório, menor será o seu mundo. Tem um filósofo chamado Heidegger, que ele fala o seguinte, ele fala que a linguagem é a morada do ser. O que ele quer dizer com isso? Exatamente o que eu acabei de falar aqui, que a gente está trabalhando aqui. Quanto menos palavras nós temos no nosso vocabulário, mais reduzido é o nosso mundo subjetivo. Entendeu, Thalita? E aí a propaganda vai trabalhar nisso, né? Vai trabalhar nisso. As piadinhas, né? Quando você reduz o sujeito só a uma frase, né? Você reduz o mundo do cara. O cara só vê aquilo e ele não consegue analisar para além daquilo que ele sabe falar. Ele só sabe falar uma frase pronta, né? Como é que ele vai pensar sobre a problemática ou a complexidade da realidade
se o repertório vocabular dele é mínimo, né? A não ser que ele tenha uma experiência, como eu falei, a gente acabou de falar aqui, a Thaisa chamou a atenção. Se ele tem uma experiência de vida, ele vai ter um olhar para a vida diferente, mais amplo, né? Mas se ele for uma pessoa que se reduz, né, ele não vai. A perspectiva dele também é reduzida. Thalita, quer falar mais alguma coisa, Thalita? Não, a minha dúvida era, tipo, por que o avô tratava as palavras daquele jeito? Por que ele tratava elas como se fossem bens, e não só palavras como nós usamos ultimamente, ou casualmente? Peraí, vou ver se eu consigo entender, que eu não estou ouvindo bem. Por que o avô usava a palavra daquele jeito? Por que ele tratava as palavras daquele jeito, como se fossem objetos, não só palavras como a gente está acostumado a usar? Olha, eu posso te dar uma resposta que, assim, uma resposta minha, né? Que está baseado naquilo que a Thaisa falou e que eu também concordo. É uma forma diferente de olhar o mundo a partir da experiência dele. Eu não sei se vocês lembram, no início do curta, tem uma narrativa que é curtinha, só que é uma narrativa que ele usa uma realidade, assim, uma coisa de fantasia, como se fosse um mito. A menina do pé de vento. Não sei se vocês lembram, que ela conta uma história. Então, durante muito tempo, em muitas sociedades, muitas culturas, o aprendizado se dava pela oralidade, a contação de histórias. Você aprendia a partir de ouvir histórias. Então, me parece que essa forma do avô usar a palavra, né, como você perguntou, é um pouco essa maneira de aprender. Ele aprendia com o vento, né, com a mudança. Essas pessoas que são do campo, elas percebem que como é que vai mudar o tempo, vai vir chuva, né, ou o melhor tempo de colheita, qual é o melhor tempo de plantar, como é que colhe. Tudo isso não é uma coisa que está escrita, né? É a pessoa, pela vivência, pelo tempo, pela a maneira de viver naquele mundo, ela vai aprendendo e vai desenvolvendo formas de olhar o mundo, entendeu? Sim, sim. Mais ou menos a resposta, mais ou menos, estou baseada no que a gente está conversando aqui, considerando, né, as coisas que nós estamos conversando aqui. Beleza? Mais alguma coisa, Thalita? Não, só isso. Beleza, obrigado. Miguel Lima. Nos ouve, Miguel? Se você não conseguir falar, pode escrever também. Nós temos essa possibilidade maravilhosa. Então, a pergunta é se você assistiu o vídeo, o curta-metragem, e qual foi a impressão, o que te chamou mais atenção no curta? Pode escrever, pode abrir o microfone. Está escrevendo. Então, me deixou sentido. Sentido? Como assim? Explique mais, fale mais sobre isso. Emocionado? Te tocou isso? A Thaísa ficou bem tocada com o curta. Olha só. O que eu tinha falado, eu falei até há pouco tempo. Para o Miguel, o filme tocou numa lembrança dele, olha lá. No final, porque me fez lembrar da minha avó. Fiquei chateado, mas feliz também. Olha só que coisa interessante, né? A mistura de sentimentos, né? Porque dentro da gente, né? A gente tem zilhões de coisas. Ela estava viva ainda. Tá viva ainda? Ok. Mas te fez lembrar da sua avó. Escreve mais aí. 89 anos. Muito legal. Você tem essa comunicação com a sua avó também? Brabíssima. Legal. Pô, abre o teu microfone aí, Miguel. Fala com a gente aí. Tá almoçando. Beleza, Miguel. Poxa, legal o filme ter lembrado a sua avó. Achei interessante essa tua
colocação. Tem alguma outra coisa que te chamou a atenção no filme, além dessa lembrança que foi provocada, né, pelo filme? Que aí eu vou fazer uma outra pergunta. Agora para todo mundo. Aí vocês podem abrir o microfone ou... se fosse assim, o curta, ele... se fosse falar assim, o curta trata disso. Do que o curta trata? Para cada um de vocês. Pode falar aí, escrever ou abrir o microfone. Acho que tem mãozinha aí. Pode apertar a mãozinha para... Se quiser falar por ordem. Ou então eu faço Olha, pergunta tô assim. sem Gabriel, ideia. pode Sem ideia falar. Oi? tô sem ideia de fazer um título ali, um título top, assim. Pode repetir, não entendi. Eu estou sem ideia para fazer um título top. Não, mas assim, aí que tá. Não pensa em fazer título top, não. Pensa assim, do que o curta poderia tratar de uma forma geral? O que ele está tratando? Se você Tá olhar o curta tratando de um sobre a modo assim. linguagem. Tipo, Oi? tá tratando sobre a linguagem de tudo em si. Linguagem de tudo, tá bom. Beleza, obrigado. Gabriel falou. Quem mais? Kawai. A Maria digitou lá no chat, ó. Opa, peraí. Senhor, Pode falar, Kawai. olha, não sei dizer muito bem o que significou para mim, porque eu entendi tudo, mas ao mesmo tempo eu não entendi nada, Ah, sabe? mas assim, se eu perguntasse para você assim, Kawai, o filme, se você fosse escolher, né? Para você, Kawai, do que trata o filme? Do que trata o filme? Do que o filme está tratando? A conexão entre pessoas que a comunicação e a linguagem pode nos proporcionar. Ah, beleza. Vou colocar aqui. Entre as pessoas que a linguagem pode proporcionar. Isso aí. Boa. Kawai falou isso. Ok. Maria Clara colocou forma de se expressar, toda forma de se expressar é válida. Boa. Maria Clara. Foi a Maria Clara que escreveu isso. Toda forma de se expressar. Maria Eduarda. Oi, professor. Você ouviu a pergunta, não? Não, desculpa. É que tava A, funcionando um pergu negócio aqui. a pergunta para você, olhando assim de um modo geral, do que trata o curta-metragem? Para mim, ainda trata sobre o preconceito linguístico em relação a algumas maneiras de se comunicar diferentemente. Não sei Preconceito se eu falei, linguístico. não sei se eu falei certo, mas Não, e também em então, relação. Oi. não se preocupem com certo e errado, né? Agora a gente está, nós estamos especulando, a gente está, né? Isso eu não tô julgando certo e errado. Pode ficar tranquilo. Beleza. Mas para mim, essa seja a forte. Deixa eu dizer a palavra. O que mais se fala, sabe, em relação ao curta-metragem, seja o ponto principal em relação a isso. Sim, sim. E é o quê? Ao preconceito linguístico. Ah, tá bom, já anotei, obrigado, valeu. Thaísa de Felipe. Então, é, eu pensei num tema, mas ele não tá muito, tipo, exato, sabe? Com base no que eu tinha pensado antes, que seria a conexão entre a linguagem e o coração, o sentimento do ser humano. Que eu acho que isso resume bastante tudo, sabe? Eu não sei, mas foi nisso que eu pensei. Ah, tá, conexão entre linguagem e a emoção? É o sentimento mesmo do ser humano, o ser humano colocar isso, tipo, nós, sabe?
em relação ao que a gente sente, a forma da gente se expressar, não importando se seja por meio de algo formal ou algo que a gente pode só demonstrar, sabe? Acho que existem várias Beleza. formas. Isso aí. Alguém colocou, o Gabriel colocou Philosophies of Life. Na verdade, o Gabriel, a gente está filosofando, porque a arte ela dá essa possibilidade para a gente fazer isso, né? Dentro da filosofia existe um- uma área do conhecimento que chama estética, né? A estética, na verdade, a filosofia da arte, vamos dizer assim, pensar a arte, né, nessas possibilidades, né? Muito bem. Thalita Vasconcelos. Fala, Thalita, para mim. Para você, do que se trata o curta? Bom, para mim, eu acho que eu voltaria naquele tema. Eu acho que seria liberdade. Como é que me mostrou como seria ruim não poder expressar e as pessoas não me entendessem. Ficar aquele atolado de coisas, você não entende o que o outro quer fazer, não entende o que o outro quer dizer, aí fica uma situação onde nenhum dos dois consegue se sentir confortável. O garoto sente muito isso com a mãe. Eu entendi bastante isso, me pegou bastante. Beleza, liberdade. E Miguel Lima? Escreve aí, Miguel. Para você, do que se trata o curta-metragem? Eu vou fazer o seguinte aqui, enquanto o Miguel escreve. Vocês se inscreveram pro Bora pro Meet para quinta-feira? Eu já. Eu ainda não. Vou me Tá, eu vou inscrever colocar. hoje, depois do almoço. Vou procurar aqui rapidinho, peraí, que eu posso postar para vocês aqui o link de inscrição. Ele mandou professor pra mim. Escreve tudo em um só, Miguel. Não fica mandando um por um, não. Faz uma tacada só, Miguel. Miguel, peraí, só vou encontrar aqui o. Acho que já entrou aqui, peraí. Alan. E é legal que eu posso postar para vocês o link de inscrição, vocês já fazem aí a inscrição. Só encontrar. Tá aqui. Poxa, na turma tem mais de 8 pessoas, né, cara? Tem, muito mais. Pois é. Pô, e eu acho que a maioria tem condições de vir à aula, né? Tem. Ó, coloquei aí o link para vocês fazerem a inscrição. O Miguel escreveu respeito. Não, em cima do link, Tem mais coisa. Perdão, peraí, em cima do link? Tá, peraí, obrigado. Eu vi como uma forma de passar ensinamento de geração em geração. Outra coisa aí que ninguém tinha falado. Aliás, acho que eu falei quando eu falei sobre as culturas que elas aprendem através das histórias, né? Mas essa coisa da geração para geração, através da oralidade, né? É uma boa. Então, aprendizado que é passado de geração em geração. Peraí, fechar aqui. Geração em geração. Bom, eu acho que. Então, já coloquei o link aí para vocês. Então, a gente conseguiu fazer uma conversa sobre o curta-metragem. Eu vou deixar para falar. Eu vou deixar para o Alan, na quinta-feira, falar do que trata, porque depois é que eu fiquei sabendo do que tratava. Depois que eu escrevi, né, a minha dissertação, eu fiz uma análise e tal, que eu descobri do que se tratava o tema. Só que isso aqui é interessante para terminar aqui, chamar a atenção de vocês. A arte da cinematografia, né, ela te dá a possibilidade de enxergar várias coisas. O livro, a obra, a música, depois que ela é feita e ela é difundida, ela vai tomando ela é ressignificada. Então, ela pode gerar outras coisas, né? Outros sentimentos, outras ideias, né? Pode nos levar para outros lugares.
Ô, Gabriel, pode falar. Acabei de me inscrever, desculpa interromper. Só... Isso, beleza, vai, se inscreve aí. Então, se nós são 2h52, né? Acho que já tá legal. Se alguém quiser falar alguma coisa, quer falar sobre o que você achou da nosso encontro aí, dá uma opinião aí, escreve aí no chat ou então abre o microfone. Porque eu tenho que ir para outra aula, outra turma. Foi bem legal. Bem tranquilo. Valeu, tá? Achou legal? Gabriel, Divertido. beleza. Fala, Gabriel, desculpe, não entendi. Divertido, pô. Ah, Eu beleza, gostei. na verdade a gente está trocando, né? Então foi o que eu falei no início. Se a gente faz esse tipo de conversa, passa rapidinho a hora, eu não durmo, nem vocês, e a gente também não fica com angústia, entendeu? Porque vocês vão ver isso aí, né? Vocês que estão direto no celular, pode ser que tenham passado por isso já. Uma sensação de angústia, não sabe nem por quê. Porque você fica muito ligado ali e a cabeça, ela precisa de descanso, entendeu? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês aí, dar uma desligada, entendeu? Do celular, dá um descanso, porque gera angústia. Então, meus queridos, próxima segunda-feira, se ninguém tiver mais nada para falar, quiser dar um tchau aí, a gente ainda vai, se Deus quiser, até o final do ano abrir as câmeras, né? Então, um beijo para vocês aí, valeu, Gabriel. Tchau, Valeu, professor. Valeu, Thaís. Tchau, professor. Valeu, Maria Clara. Valeu, Thalita. Fui. Valeu. Pode falar.